O tempo é o maior artista da Terra, criando silenciosamente paisagens extraordinárias ao longo de milhões de anos. De cavernas gigantes e cânions sinuosos a desertos de sal que parecem infinitos, cada lugar conta uma história impressionante sobre o poder da natureza. Se você gosta dessas maravilhas incríveis, deixe um like, escreva um comentário compartilhando sua opinião e inscreva-se no canal para continuar explorando as maravilhas do nosso planeta. Número 1. Grande Buraco Azul, Belize. Começamos nossa jornada de análise no Caribe, ao largo da costa de Belize, onde aparece uma anomalia geométrica quase perfeita, o Great Blue Hole. Do ponto de vista geológico, esse fenômeno é um sumidouro submarino formado durante os períodos glaciais do Quaternário. Naquela época, quando o nível do mar era muito mais baixo, esse local era um sistema de cavernas de calcário situado em terra firme. Quando a era glacial terminou e a temperatura global aumentou, o nível dos oceanos subiu, inundando as cavernas e fazendo com que seus tetos colapsassem sob enorme pressão hidrostática. O que vemos hoje é um cilindro quase perfeito, com 300 metros de diâmetro e 124 metros de profundidade. Expedições científicas, incluindo aquelas lideradas por Jacques Cousteau, registraram estalactites e estalagmites em grandes profundidades, confirmando sua origem como caverna antes de ser inundada. Esse abismo marinho não é apenas uma joia do patrimônio mundial da Unesco, mas também um arquivo climático que guarda evidências sobre o nível dos oceanos de milhares de anos atrás. Ele é cercado pelo ecossistema diverso do maior recife de coral do hemisfério ocidental. Número 2. Son Doong, Vietnã. Se o Great Blue Hole é uma janela para o passado oceânico da Terra, o próximo destino nos leva a entrar em uma catedral de pedra gigantesca que permaneceu escondida sob a floresta por milhares de anos. Na província de Quang Binh, no Vietnã, encontra-se Son Doong, a maior caverna do mundo em volume. Sua formação é uma vitória da erosão fluvial sobre o relevo kárstico. Durante milhões de anos, o rio Hao Tuong dissolveu o calcário ao longo de uma falha geológica, criando um enorme vazio subterrâneo. A caverna tem um volume estimado de 38 milhões e meio de metros cúbicos, com algumas seções alcançando 200 metros de altura e 150 metros de largura, espaço suficiente para acomodar um arranha-céu de 40 andares. O aspecto cientificamente mais fascinante são os colapsos no teto da caverna, que permitem a entrada da luz solar. Isso cria um ecossistema próprio, com florestas dentro da caverna e pequenas nuvens formadas pela condensação do vapor de água quando há diferença de temperatura entre o interior e o exterior. Essencialmente, Son Doong é um laboratório biológico e geológico quase isolado do restante do mundo. Número 3. Dallol, Etiópia. Da umidade cheia de vida e dos ecossistemas protegidos das cavernas do Vietnã, passamos para um lugar onde a química da Terra parece desafiar qualquer forma de vida conhecida. Na depressão de Danakil, na Etiópia, encontra-se Dallol, uma área hidrotermal situada 125 metros abaixo do nível do mar. Aqui, a geologia se manifesta em uma paleta vibrante de cores amarelo neon do enxofre, verde ácido e vermelho de ferro. Essas cores são resultado da interação extrema entre magma subterrâneo e água hipersalina. Dallol é um dos lugares mais quentes e tóxicos da Terra. A água que jorra das fontes está saturada de cloreto de magnésio e possui pH negativo, o que significa acidez extrema. Esse ambiente, com depósitos de potássio e cristais de sal, é um importante objeto de estudo da astrobiologia. Os cientistas investigam essas condições extremas para entender os limites da vida e a possibilidade de organismos semelhantes existirem na Lua Europa de Júpiter ou em Marte. Dallol não é apenas uma paisagem surreal, é a fronteira da geoquímica. Número 4. Socotra, Iêmen. A quarta parada nos leva a um fragmento perdido do antigo supercontinente Gondwana, a ilha de Socotra, no Iêmen.
Esse lugar é um monumento ao isolamento evolutivo. Depois de se separar da placa tectônica africana há cerca de 20 milhões de anos, Socotra desenvolveu um ecossistema tão único que 37% das espécies de plantas ali não existem em nenhum outro lugar do planeta. O símbolo mais famoso desse isolamento é a árvore sangue de dragão, Dracaena cinnamomum. Sua estrutura em forma de guarda-chuva invertido é uma obra-prima de engenharia natural. Seus galhos densos capturam a umidade do orvalho matinal e conduzem a água até as raízes em um ambiente seco de calcário. Geologicamente, a ilha é composta por planícies costeiras, planaltos de calcário e a cadeia montanhosa de granito Raguier. Essas montanhas funcionam como barreiras climáticas. Protegida pela Unesco, Socotra demonstra como a deriva continental e a fragmentação tectônica podem moldar o curso da evolução biológica, criando um museu vivo de espécies de eras geológicas antigas. Número 5. Vatnajökull, Islândia. Se Socotra simboliza a paciência evolutiva no calor do deserto, no sudeste da Islândia, a geologia se torna um campo de batalha entre gelo eterno e fogo vulcânico. Esse lugar é Vatnajökull, a maior calota de gelo da Europa em volume. O que torna essa região cientificamente especial é sua localização sobre a dorsal mesoatlântica, também conhecida como Mid-Atlantic Rift. Sob uma camada de gelo com espessura média de 400 metros, encontram-se alguns dos vulcões mais ativos da Islândia, como o Grímsvötn. A coexistência de calor e gelo cria fenômenos energéticos impressionantes chamados Jökulhlaup, inundações glaciais repentinas que ocorrem quando o calor vulcânico derrete a base das geleiras e libera enormes volumes de água. Além disso, o movimento lento, porém constante, do gelo formou cavernas de gelo azul profundo. Sua transparência vem do fato de que as bolhas de ar são completamente expulsas do gelo, sob a pressão acumulada ao longo de milhares de anos. Vatnajökull é uma demonstração viva da termodinâmica da Terra, onde o ciclo contínuo de congelamento e derretimento remodela a paisagem do Atlântico Norte ano após ano. Número 6. Canyon Antelope, Estados Unidos. Por fim, descemos até o Planalto do Colorado, no estado do Arizona, para observar a dinâmica dos fluidos em sua forma mais elegante. O Antelope Canyon é o exemplo mais clássico de um slot canyon, esculpido inteiramente no arenito Navajo. Sua formação é resultado da erosão causada por inundações repentinas durante a estação das monções. Diferente da erosão lenta dos rios comuns, essas enchentes funcionam como um enorme fluxo hidráulico de areia. A água carrega partículas de quartzo e atravessa as fendas da rocha em altíssima velocidade, polindo as paredes e criando curvas suaves e onduladas que parecem faixas de seda em movimento. As paredes do cânion podem atingir até 37 metros de profundidade, e sua estreiteza faz com que os raios de sol entrem verticalmente, revelando camadas geológicas formadas por milhões de anos de dunas fossilizadas. O Antelope Canyon parece uma escultura matemática, onde a resistência da rocha cede à energia cinética de algo aparentemente frágil como a chuva do deserto. Número 7. Salar de Uyuni, Bolívia. Depois de atravessar as curvas estreitas esculpidas pela água no Arizona, agora chegamos a um dos espaços mais perfeitamente planos que o planeta pode oferecer. O Salar de Uyuni, com uma área superior a 10.500 km², é o remanescente de vários lagos pré-históricos, como o Lago Mintin, que evaporaram há cerca de 40 mil anos. O que resta hoje é uma crosta de sal com vários metros de espessura, cobrindo uma bacia sedimentar extremamente rica em minerais. Do ponto de vista geológico, sua importância é enorme. Ali se encontra entre 50% e 70% das reservas mundiais de lítio, um metal estratégico para a tecnologia moderna. Entretanto,
Sua característica mais impressionante é a planicidade quase perfeita, com uma diferença de altitude inferior a 1 metro em toda a superfície. Essa geometria única permite que agências espaciais, como a NASA, utilizem o Salar de Uyuni para calibrar altímetros a laser em satélites. Quando uma fina camada de água cobre o sal, o local se transforma no maior espelho natural da Terra, onde céu e solo se fundem, criando um horizonte invisível que desafia a percepção humana e, ao mesmo tempo, serve como uma ferramenta extremamente precisa para a ciência geoespacial. Número 8. Zhangjiajie, China. Do brilho branco intenso do deserto de sal da Bolívia, atravessamos os oceanos para descobrir como a Terra também pode se transformar em uma gigantesca pintura multicolorida. Na província de Gansu, a paisagem de Zhangjiajie revela camadas geológicas que remontam ao período Cretáceo. Essas montanhas coloridas não são resultado de atividade vulcânica, mas sim da deposição de arenito e calcário ricos em minerais metálicos ao longo de 24 milhões de anos. A cor vermelha predominante vem da hematita, uma forma de óxido de ferro formada quando os sedimentos reagiram com o oxigênio da atmosfera antes de serem enterrados. Outras cores, como verde, amarelo e cinza, são produzidas por minerais como clorita e diversos compostos de enxofre. A enorme colisão entre a placa tectônica indiana e a placa eurasiática, o mesmo evento que elevou o Himalaia, comprimiu e fraturou essas camadas originalmente horizontais, inclinando-as para a superfície. A erosão posterior removeu as camadas superiores e revelou um impressionante registro geológico multicolorido, permitindo observar a história química da crosta terrestre como se fossem cortes transversais de extraordinária beleza. Número 9. Salto Ángel, Venezuela. Das paisagens coloridas da Ásia, seguimos para o escudo das Guianas, na Venezuela, uma das estruturas geológicas mais antigas e estáveis do planeta, com rochas do pré-cambriano que têm mais de 2 bilhões de anos. Aqui, a erosão criou os tepuis, planaltos isolados com paredes verticais que funcionam como verdadeiras ilhas ecológicas. Do Aoyán Tepuy nasce o Salto Ángel, a cachoeira mais alta do mundo, com uma queda total de 979 metros. A física dessa cachoeira é fascinante do ponto de vista da hidrodinâmica. Devido à enorme altura da queda, a água sofre um processo de atomização antes de atingir o rio Churum. Grande parte da água se dispersa no ar devido à resistência atmosférica e aos ventos, transformando-se em uma espessa névoa formada por milhões de minúsculas gotículas antes de se condensar novamente na base da queda. Os tepuis são formados por arenito de quartzo extremamente resistente, o que permite que quedas verticais tão impressionantes existam sem colapsar facilmente sob o peso da água ou pela erosão lateral. O Salto Ángel não é apenas um recorde geográfico, mas também uma prova de como paisagens extremamente antigas podem modificar o comportamento físico da água na atmosfera. Número 10. Meteora, Grécia. A 10ª parada nos leva à planície da Tessália, onde a geologia parece desafiar a gravidade por meio de um processo sedimentar que durou milhões de anos. Meteora é formada por colunas de arenito e conglomerado que se elevam até 400 metros acima do solo. Para entender sua origem, precisamos voltar ao período Paleógeno, cerca de 60 milhões de anos atrás, quando essa região era o delta de um enorme sistema fluvial que desaguava em um antigo lago. Durante milhões de anos, o rio depositou gigantescas camadas de rochas, areia e lama, formando um vasto leque aluvial compactado. Posteriormente, movimentos tectônicos elevaram o fundo do antigo mar, expondo esses sedimentos à atmosfera. O que vemos hoje é o resultado de erosão diferencial. Vento, chuva e variações extremas de temperatura desgastaram os sedimentos mais macios,
enquanto os núcleos rochosos, mais duros e compactos, permaneceram intactos. Essas colunas não são montanhas no sentido tradicional, mas o esqueleto remanescente de um antigo sistema fluvial, esculpido pacientemente pelos elementos naturais, até se tornar plataformas de pedra que parecem flutuar no ar. Nosso planeta abriga incontáveis maravilhas moldadas pelo tempo, pela água, pelo vento e pelo fogo. Cada lugar desta lista é uma prova do poder extraordinário da natureza e de uma beleza que ultrapassa a imaginação humana. Se você achou essas paisagens impressionantes, deixe um like, escreva nos comentários qual delas mais te surpreendeu e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando muitas outras maravilhas incríveis da Terra. Se você acha que um jardim é só um lugar para plantar flores e passear no fim de semana, então, os 10 jardins a seguir vão te fazer mudar de ideia. Estes não são apenas espaços verdes, mas verdadeiros ícones da engenharia de ponta, da arte refinada e de uma visão ecológica à frente do seu tempo. Cada jardim é uma história, uma maravilha e uma experiência inesquecível. Venha descobrir os 10 jardins mais especiais do mundo e nos diga, qual deles você gostaria de visitar primeiro? Antes de embarcarmos nesta jornada pelos 10 jardins mais incríveis, não se esqueça de deixar seu like, um comentário e se inscrever no canal para nos apoiar. Seu apoio é o adubo que faz o canal continuar florescendo com muito mais conteúdo interessante. Número 1. Kirstenbosch, Jardim Botânico Nacional da África do Sul. Ao passear pelas trilhas sinuosas de Kirstenbosch, você terá a sensação de estar em uma aventura leve, em meio à natureza selvagem. Cada curva revela uma nova surpresa. Cachoeiras refrescantes, campos perfumados, florestas de aloés espinhosos, mas charmosos, e arbustos floridos raros. A grande estrela do jardim é a passarela elevada Boomslang, uma ponte curva que serpenteia entre as copas das árvores, dando a sensação de flutuar enquanto se caminha, com uma vista espetacular das montanhas e da vegetação. Kirstenbosch não é apenas lindo para tirar fotos dignas de um Insta, mas também um importante centro de pesquisa e conservação da biodiversidade. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, este lugar é uma combinação perfeita de natureza, ciência e orgulho nacional. Número 2. Royal Botanic Gardens, Sydney, Jardim Botânico Real de Sydney. Bem no coração da agitada Sydney, ao lado do famoso porto, o Royal Botanic Gardens surge como um oásis verde que acalma a alma. Fundado em 1816, este jardim de cerca de 30 hectares é o lar de mais de 7.000 espécies de plantas, desde os eucaliptos australianos, acácias únicas, até coleções exóticas de todo o mundo. Passeando pelos gramados amplos, caminhos sombrios e canteiros bem cuidados, você esquecerá que está no meio de uma metrópole agitada. A histórica Palm House é uma parada ideal para mudar o clima para o tropical. Com vista direta para a Ópera de Sydney e a Harbour Bridge, este jardim não é só para ver plantas, mas para sentir plenamente o espírito da Austrália. Número 3. Sissinghurst Castle Garden, Jardim do Castelo de Sissinghurst. Se um jardim pudesse ser poesia, Sissinghurst seria o poema de amor mais romântico da Inglaterra. Criado nos anos 1930 por Vita Sackville-West e seu marido, este jardim que cerca as ruínas de um castelo do século XVI é famoso por seu design de quartos de jardim únicos. Cada área é um mundo à parte, com cores, temas e sensações diferentes. O destaque é o Jardim Branco, onde tudo é branco e prateado, tão elegante que faz você diminuir o passo para não quebrar a atmosfera poética. Caminhos sinuosos, paredes cobertas de rosas e bordas floridas criam a sensação de estar perdido em um poema vivo. Hoje, propriedade do National Trust, Sissinghurst continua a inspirar amantes de jardins e paisagistas em todo o mundo.
Número 4. Singapore Botanic Gardens. Jardins Botânicos de Singapura. No meio da moderna e vibrante Singapura, os Jardins Botânicos de Singapura são como um pulmão verde que agrada a todos. Com uma área de cerca de 82 hectares e mais de um século de história. É um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. Milhares de espécies de plantas crescem neste jardim, desde árvores antigas e imponentes que oferecem sombra até vibrantes flores tropicais. A estrela do jardim é o Jardim Nacional de Orquídeas, que abriga mais de 1000 variedades de orquídeas, incluindo a flor nacional Vanda Miss Joaquim. Gramados bem cuidados, lagos serenos e um espaço verde exuberante tornam este lugar ideal tanto para passear quanto para escapar do calor. Não é apenas uma atração turística, o jardim também é um centro de pesquisa e conservação da natureza, onde a ciência e a beleza caminham lado a lado. Número 5. Rikugien. Jardim Rikugien, Tóquio. No meio da agitada Tóquio, Rikugien é como um botão de pausa no tempo. Construído no final do século XVII, este jardim de cerca de 9 hectares é a personificação perfeita da arte tradicional de jardinagem japonesa, onde cada pedra, cada árvore tem seu papel. Rikugien é famoso por suas 6 cenas poéticas inspiradas em poemas antigos, que dão a sensação de passear e apreciar a literatura. Os caminhos sinuosos levam você por lagos cristalinos, colinas em miniatura e pontes meticulosamente cuidadas. No outono, todo o jardim explode em tons de vermelho e amarelo, tão lindo que até a câmera precisa de uma pausa. Rikugien é onde a natureza e a arte se encontram, oferecendo uma rara tranquilidade no coração da cidade. Número 6. Hangzhou Botanical Garden. Jardim Botânico de Hangzhou. Aninhado aos pés da montanha Yuhuang e próximo ao lendário Lago Oeste, o Jardim Botânico de Hangzhou é onde a natureza encontra a filosofia de vida oriental. Fundado em 1956, este jardim de mais de 230 hectares é um dos maiores jardins botânicos da China. A disposição harmoniosa no estilo tradicional faz com que cada passo traga uma sensação de relaxamento. Mais de 8.000 espécies de plantas vivem aqui, desde orquídeas raras e árvores antigas, até diversas plantas medicinais. A primavera é a época mais gloriosa, quando magnólias, cerejeiras e camélias florescem juntas, refletindo-se nos lagos e riachos. Um destaque especial é a famosa plantação de chá Longjing. Não apenas bonito, o jardim também é um centro de pesquisa científica, um museu vivo da natureza e da cultura. Número 7. Parque de la Tête d'Or. Parque da Cabeça Dourada, Lyon, França. No coração da elegante cidade de Lyon, o Parque de la Tête d'Or surge como um tesouro verde, fazendo jus ao nome e à sensação que proporciona. Com mais de 100 hectares, este não é apenas o maior parque público da França, mas também um refúgio onde os moradores de Lyon recarregam as energias depois do trabalho. A lenda diz que, debaixo da terra, há uma estátua dourada de Cristo enterrada. Mas o verdadeiro tesouro está na superfície. O jardim botânico com mais de 15.000 espécies de plantas. O zoológico, o roseiral com mais de 30.000 arbustos em flor e o lago central são suficientes para fazer você esquecer que está na cidade. Andar de barco, passear ou apenas sentar e observar as árvores, todas as atividades aqui proporcionam uma sensação rara de relaxamento. O Parque de la Tête d'Or é a prova de que natureza e cidade podem coexistir em perfeita harmonia. Número 8. Generalife. Jardim Generalife, Granada, Espanha. Aninhado ao lado do magnífico complexo de Alhambra, Generalife é como uma pausa sutil entre a história e a arte. Construído no século XIII para os reis Nasrid passarem o verão e meditarem, este jardim é a personificação de um paraíso islâmico na terra. Aqui, a água não é apenas para ser vista, mas também ouvida, com os canais estreitos
e as fontes murmurando suavemente ao longo dos caminhos. As fileiras de ciprestes, as flores em flor e a sombra fresca fazem com que cada passo desacelere naturalmente. O destaque é o pátio com o espelho d'água, onde a arquitetura e a natureza se refletem graciosamente. Sem ostentação, sem barulho, Generalife encanta os visitantes com sua sutileza e harmonia, como um sussurro do glorioso passado da Andaluzia. Número 9. Monet's Garden. Jardim de Giverny de Claude Monet, França. Se você já admirou as pinturas de Claude Monet e se perguntou se na vida real seria tão lindo, a resposta está no Jardim de Giverny. Este não é apenas um lugar para cultivar flores, mas o ateliê ao ar livre do mestre da pintura impressionista. O lago de nenúfares, com a famosa ponte japonesa curvada, reflete o céu sereno, tão bonito que você entenderá por que Monet o pintou centenas de vezes e nunca se cansou. Mais adiante, canteiros de flores vibrantes mudam de cor a cada estação. Íris, peônias, malvas rosas competem por atenção. Monet dedicou mais de 40 anos a cuidar deste jardim, transformando-o em uma obra de arte viva. Hoje, Giverny recebe centenas de milhares de visitantes por ano. Pessoas que vêm para entrar em um mundo onde a arte e a natureza se tornam uma só. Número 10. Majorelle Garden. Jardim Majorelle, Marrakech, Marrocos. No meio da agitada e colorida Marrakech, o Jardim Majorelle é como uma nota azul profunda e encantadora. Criado pelo pintor Jacques Majorelle nos anos 1920, este jardim é famoso pelo seu azul Majorelle, um tom tão intenso que só de olhar já acalma. Em uma área de cerca de 1,2 hectares, mais de 300 espécies de plantas de todo o mundo coexistem. Palmeiras altíssimas, cactos espinhosos, bambus suaves e flores perfumadas por toda parte. Cantos sombrios e tranquilos convidam os visitantes a descansar, enquanto o Museu Berber, no centro, conta a profunda história cultural do norte da África. Majorelle não é apenas um jardim, é uma obra de arte viva, onde a natureza e a criatividade humana se unem para criar uma experiência muito marroquina, ao mesmo tempo forte e delicada. E estes foram os 10 jardins considerados ícones vivos da engenharia, arte e ecologia. Cada lugar é um mundo à parte, belo de uma forma inimitável. Se você gostou de algum jardim em especial, deixe seu comentário e nos vemos na próxima jornada de descobertas. Se um dia você quiser fugir da correria, encontrar um lugar para contemplar a beleza da natureza em silêncio, ou simplesmente ainda não sabe o que fazer a seguir, pegue sua mala e dê a si mesmo uma viagem. Venha a esses jardins maravilhosos. Traga uma cerveja para um lugar onde você possa caminhar tranquilamente, respirar ar puro e desfrutar dos presentes delicados que a natureza concedeu à humanidade. Hoje, junte-se a nós para começar uma jornada para descobrir os jardins mais bonitos do planeta, onde a beleza não é barulhenta, mas profunda o suficiente para desacelerar o seu coração e mudar a forma como você vê o mundo. Não se esqueça de seguir e nos acompanhar nesta jornada verde. Número 1. Jardim Morning Calm, Coreia do Sul. Escondido entre os vales montanhosos pacíficos da Coreia, o Jardim Morning Calm surge como um poema vivo da harmonia entre o homem e a natureza. Fundado em 1996, o jardim foi inspirado no antigo nome da Coreia, a Terra da Manhã Serena. O espaço é dividido em várias seções temáticas. Uma floresta de pinheiro solene, um vale de flores silvestres suaves, pontes de madeira sobre riachos e degraus de pedra para meditação. Cada estação traz uma aparência diferente. Primavera vibrante com azaleias e magnólias, verão suave com hortênsias, outono com folhas de bordo vermelhas e inverno cintilante com luzes. O Morning Calm não é apenas para contemplar, mas para se acalmar, onde a natureza se torna uma forma profunda de meditação.
Número 2. Jardins da Villa Simbrone, Itália. Empoleirado em um penhasco com vista para a costa amalfitana, os Jardins da Villa Simbrone são onde a fronteira entre a terra, o céu e o mar parece desaparecer. Criado no início do século XX, o jardim carrega um espírito romântico, combinando harmoniosamente o estilo clássico, o jardim inglês e a vegetação mediterrânea. Fileiras retas de ciprestes, degraus de rosas e pavilhões escondidos levam ao terraço do infinito, que se abre para uma vista surreal do oceano. Aqui, não são necessárias palavras, apenas a respiração e o olhar. A Villa Simbrone não ostenta luxo, mas cria um estado de espírito, leve, sublime e quase atemporal. Número 3. Parque de Esculturas, Nankai Sala Kheokhao, Tailândia. Às margens do rio Mekong, Nankai Sala Kheokhao aparece como um palco mitológico ao ar livre, onde arte, religião e filosofia se entrelaçam em um mundo extraordinário. Fundado em 1978 pelo místico Luangpu Bonlua Sulat, o jardim possui mais de 200 estátuas gigantes de concreto que retratam deuses, demônios, humanos e criaturas do budismo e do hinduísmo. Muitas estátuas chegam a ter 3 andares de altura, criando uma sensação de deslumbramento e contemplação. Caminhar por aqui é como passar por parábolas, onde cada pose, cada olhar das estátuas carrega um significado filosófico. Este não é um lugar para entretenimento, mas para um diálogo profundo com a fé e a imaginação humana. Número 4. Jardins de Brindavan, Índia. Situado na base da barragem Krishna Raja Sagara, perto da cidade de Mysore, os Jardins de Brindavan são um dos jardins mais espetaculares da Índia. Construído na década de 1930, o jardim se destaca por sua disposição simétrica, terraços amplos e um eixo de água central que se estende como uma cerimônia real. Durante o dia, rosas, canas e topiarias geometricamente aparadas criam uma aparência de ordem solene. Ao anoitecer, as fontes musicais se iluminam, movendo-se ao ritmo da música clássica indiana. De um espaço para a realeza, Brindavan tornou-se um símbolo da harmonia entre a engenharia, a iluminação e a arte paisagística, onde a beleza é encenada como um espetáculo vibrante. Número 5. Parque Botânico das Ilhas Brissago, Suíça. No coração do Lago Maggiore, as Ilhas Brissago oferecem algo que parece impossível: um jardim subtropical no meio da Suíça. Graças a um microclima ameno e raro, o local cultiva espécies de plantas de todo o mundo: palmeiras, bambus, eucaliptos, camélias, espécies que quase não existem nos Alpes. Fundado no início do século XX, o jardim se estende por mais de 2,5 hectares, com terraços que descem direto para a da água, criando a sensação de um refúgio sulista entre montanhas nevadas. Cada área representa uma região geográfica diferente, tornando Brissago um testemunho vivo do contraste fascinante entre neve e verdor. Número 6. Jardins Bellingrat, Iowa. Localizados no estado do Alabama, no sul dos Estados Unidos, os Jardins Bellingrat são uma sinfonia vibrante de cores e elegância. Criados na década de 1930 ao redor da propriedade da família Bellingrat, os jardins são famosos por suas avenidas de flores que se refletem em canais e lagos serenos. Milhares de azaleias, camélias, rosas e flores sazonais preenchem o espaço, transformando cada canto do jardim em uma pintura viva cuidadosamente arranjada. Pequenas pontes, pérgolas e cascatas adicionam um ritmo suave à paisagem. Durante a temporada de Natal, as luzes festivas transformam os jardins em um labirinto iluminado. Bellingrat não é apenas uma exibição de flores, mas um palco onde a natureza é a estrela principal. Número 7. Jardins do Castelo de Drummond, Escócia.
Ao lado do castelo de Drummond, um dos jardins mais requintados da Escócia foi estabelecido no século XVI. Os jardins de Drummond têm um estilo italiano rigoroso, com um layout geométrico preciso e uma simetria quase absoluta. Os canteiros de parterre são meticulosamente aparados, as fileiras retas de teixos, e o eixo central que leva o olhar à fonte e ao brasão da família Drummond, todos criados a partir de plantas vivas. Vistos dos degraus elevados, os jardins se desdobram como um projeto perfeito. A atmosfera aqui é solene e pacífica, evocando a sensação dos passos da antiga nobreza. Este é um lugar onde a paisagem não apenas decora a história, mas se torna parte dela. Número 8. Parque das Flores de Ashikaga, Japão. Quando a primavera chega à província de Tochigi, o Parque das Flores de Ashikaga se transforma em um palco onde cores e aromas se apresentam juntos. Fundado em 1968, o parque é mundialmente famoso por suas antigas glicínias, algumas com mais de 150 anos. Faixas de flores roxas, rosas e brancas pendem, criando túneis vivos que cobrem os caminhos com uma beleza suave e mística. Quando a noite cai, a iluminação suave faz com que as glicínias pareçam flutuar no espaço. Além das glicínias, o parque também apresenta tulipas, rosas e exposições sazonais. Ashikaga não é apenas um jardim, mas uma experiência sensorial, onde luz, perfume e tranquilidade se fundem. Em uma encosta rochosa com vista para Monte Carlo, o Jardim Exotique de Monaco é onde o deserto encontra o oceano. Construído no século XX como uma coleção de cactos e suculentas, o jardim reúne plantas resistentes das regiões mais áridas do mundo. Agaves gigantes, aloes e eufórbias com formato de árvore se erguem como esculturas vivas. Caminhos estreitos serpenteiam pela encosta, revelando continuamente vistas espetaculares da Riviera Francesa. O jardim não impressiona pela exuberância, mas pela sua beleza austera e robusta. Este é um lugar que prova que a estética pode surgir do minimalismo e que a natureza é uma arquiteta mestre. Localizado em um bairro antigo de Kyoto, o Jardim do Templo Tofuku-ji é onde a filosofia Zen é expressa através de formas e silêncios. O jardim foi redesenhado no século XX por Murai Shigemori, que ousadamente combinou o espírito tradicional com a mente moderna. Aqui não há ostentação de cores. Cascalho branco, musgo verde, pedras e uma geometria rigorosa criam um ritmo sereno. Cada pequeno jardim tem seu próprio layout e simbolismo, convidando à contemplação mais do que à admiração. Quando o outono chega, as folhas de bordo vermelhas iluminam o espaço outrora tranquilo. Tofuku-ji não é para a pressa, mas para a introspecção e um olhar profundo para a beleza da simplicidade. Concluindo nossa jornada pelos jardins mais bonitos do planeta, percebemos que a natureza não é apenas para ser vista, mas também para ser sentida e ouvida. Cada jardim é uma história única, onde as pessoas aprendem a desacelerar, a viver em maior harmonia com a terra e consigo mesmas. Quer você seja um amante de viagens, um entusiasta da fotografia, ou simplesmente esteja procurando um lugar para escapar da correria da vida, esses jardins estão sempre prontos para recebê-lo. Esperamos que esta jornada verde plante em você uma semente de inspiração para que um dia você realmente pegue suas malas e vá. Você acredita que só de entrar em um jardim é possível viajar por vários países, séculos e até mesmo diferentes estados de espírito? Os 10 jardins a seguir não são apenas bonitos, mas também impressionam pela sua escala, história e pela forma como o ser humano transformou a natureza em arte de viver. Há jardins em palácios reais, outros que surgiram em terrenos vulcânicos ou em montanhas altas, com um clima fresco e raro. Cada nome esconde uma história que fará você exclamar: "Por que eu não descobri este lugar antes?" Se você está curioso para explorar todos esses paraísos verdes reais ao redor do mundo, não se esqueça de curtir, comentar qual jardim você mais gostou e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos incríveis. Em primeiro lugar, os Jardins de Mughal,
Nova Delhi, Índia. Os Jardins de Mughal são onde a geometria, a água e a simetria se unem para criar uma obra-prima verde bem no complexo presidencial da Índia. Projetado no início do século XX, no estilo clássico Mughal persa, o jardim divide o espaço com eixos retos e degraus claros, mostrando uma organização quase inacreditável. Os canais de água centrais, com fontes que refletem tulipas, rosas e flores da estação, tornam a paisagem solene e grandiosa, como uma cerimônia real. Durante o ano todo, dezenas de espécies de flores se sucedem, uma após a outra, garantindo que o jardim nunca fique sem flores. Em especial, o Festival da Primavera é a rara ocasião em que o público pode visitar, e todos correm para tirar fotos. Os Jardins de Mughal são considerados um símbolo do equilíbrio perfeito entre arquitetura, água e vegetação, merecendo seu lugar entre os jardins mais importantes da Índia. Em segundo lugar, Isola Bella, Itália. Situada no pitoresco Lago Maggiore, Isola Bella parece um sonho construído de pedra e flores. Não é apenas um jardim, mas um sistema de jardins em terraços que cercam o luxuoso palácio da família Borromeo. Os terraços se elevam sobre o lago, decorados com balaustradas elegantes, esculturas, fontes e uma infinidade de flores vibrantes, exalando nobreza por todos os lados. Laranjeiras, limoeiros, camélias, rododendros e topiarias raras criam a sensação de um oásis sulista no coração da Europa. Pavões passeiam tranquilamente, tornando-se, sem querer, os relações públicas do jardim. Isola Bella é famosa pelo seu caráter teatral e simetria rigorosa. Cada ângulo é meticulosamente planejado. De lá, com a vista do lago e dos Alpes, você entenderá por que este lugar é considerado uma obra-prima barroca da Europa. A Vila Carlota parece um filme clássico do século XIX, recriado com plantas e flores. O jardim se estende em terraços que descem suavemente até o Lago de Como, calmo como um espelho, revelando uma paisagem montanhosa tão bonita que dá vontade de ficar admirando para sempre. O espaço aqui é dividido em várias áreas distintas. Um parque paisagístico romântico, uma vasta coleção botânica e cantos no estilo clássico de uma vila italiana. A Vila Carlota é especialmente famosa na primavera, quando as azaleias e rododendros explodem em tons de rosa, vermelho e roxo, como fogos de artifício na encosta da colina. Além disso, há palmeiras, magnólias, cedros e muitas espécies exóticas de plantas de todo o mundo. Este é um lugar onde arquitetura, arte e paisagem se misturam perfeitamente, ideal para passeios lentos e para apreciar a vista, esquecendo-se do tempo. Chashma Shahi é um testamento claro do gosto estético refinado dos antigos imperadores Mughal. O jardim foi construído como um refúgio particular no Vale da Caxemira, com um layout em terraços que descem suavemente da encosta da montanha até o Lago Dal. O pavilhão, os canais de água, as fontes e os espelhos d'água são habilmente conectados, criando uma sensação de harmonia e simetria que é imediatamente agradável aos olhos. A água desempenha um papel central, refrescando o ar e acentuando as linhas do design. Ao longo dos caminhos, há plátanos, ciprestes, arbustos floridos e plantas ornamentais, proporcionando sombra e uma sensação de isolamento. Na primavera e no verão, o aroma das flores e o verde exuberante preenchem o ambiente, com o cenário majestoso das montanhas ao fundo. Chashma Shahi é considerado um símbolo da refinada cultura de jardins da Caxemira, atraindo turistas, historiadores e amantes da natureza de todo o mundo. Os Jardins de Mirabel são um exemplo clássico da simetria barroca, impecáveis. Localizado no centro de Salzburgo, o jardim é disposto ao redor do Palácio Mirabel, com canteiros de flores geométricos, esculturas elegantes, fontes e cercas vivas aparadas tão perfeitamente que parecem ter acabado de sair de um spa. Tudo isso cria eixos visuais claros e uma sensação de ordem extremamente agradável.
O maior trunfo de Mirabel é a vista direta para a fortaleza de Hohensalzburg, um ângulo de foto lendário que todo turista deseja capturar. O jardim é lindo o ano todo. Na primavera e no verão, flores vibrantes. No outono, folhas douradas românticas. E no inverno, paz e tranquilidade. Os jardins de Mirabel são amados pela harmonia entre a arquitetura imponente, a vegetação exuberante e o espaço urbano aberto, tornando-se um lugar ideal para passear, relaxar e recarregar as energias no coração de Salzburgo. Situado suavemente na encosta de Berkeley, o Jardim Botânico da Universidade da Califórnia é como uma sala de aula ao ar livre, verde, limpa e tranquila. O jardim é dividido em várias seções temáticas, cada uma representando a flora de uma região do mundo, desde plantas nativas da Califórnia e da América do Norte, até espécies tropicais da Ásia e América do Sul. Caminhar por aqui dá a sensação de viajar pelo mundo, mas sem precisar de visto. Muitas espécies raras e ameaçadas são cultivadas em condições que se assemelham ao seu ambiente natural, servindo para a pesquisa científica. Os caminhos sinuosos seguem o terreno montanhoso, revelando vistas deslumbrantes da Baía de São Francisco. A atmosfera tranquila faz com que todos diminuam o ritmo automaticamente. Este é um lugar onde natureza, ciência e educação convivem em harmonia, perfeito para quem quer aprender e, ao mesmo tempo, relaxar a mente. Número 7. O Jardim Botânico de Dunedin, na Nova Zelândia, é a prova viva de que, quanto mais você explora, mais você se encanta. Este é o jardim botânico mais antigo da Nova Zelândia e está dividido em duas seções bem distintas. A parte de baixo, toda arrumadinha, com canteiros de flores, estufas e gramados impecáveis, e a parte de cima, que vai se transformando em floresta natural, dando a sensação de que você está saindo de um parque e entrando numa mata de verdade. O jardim tem uma coleção riquíssima de árvores exóticas, roseiras, plantas medicinais e um montão de espécies nativas raras. Em especial, a área de plantas endêmicas da Nova Zelândia e os viveiros de pássaros são um show à parte e sempre atraem muitos visitantes. Os caminhos são bem cuidados, mas sem forçar a barra, se misturando de forma orgânica com a natureza selvagem. A entrada é gratuita, o ambiente é tranquilo. Dunedin é realmente um lugar perfeito para passear, relaxar e aprender um pouco mais sobre o mundo das plantas. Número 8. O Jardim Botânico de Norfolk, na Virgínia. E EWA é tipo um parque natural gigante e super bem cuidado, até a última folhinha. Perto da cidade de Norfolk, este jardim tem várias áreas temáticas. Um roseiral vibrante, um jardim aquático com lagos e canais, e exposições de plantas nativas da região. O mais legal é que dá para passear de barco pelos canais, admirando os nenúfares, as plantas da margem e observando os pássaros. É um relaxamento que parece até férias. Na primavera e no verão, o jardim explode em cores e aromas com as floradas sazonais. A mistura de caminhos arrumadinhos com áreas mais naturais cria uma atmosfera super agradável. Norfolk é o lugar ideal para famílias, amantes de plantas e para quem quer fugir da cidade sem ir muito longe. Número 9. Os Royal Botanic Gardens Melbourne são o pulmão verde gigante e impressionante da cidade. O jardim é enorme, com um lago lindo, gramados perfeitos, caminhos sombreados por árvores e coleções de plantas especializadas de todos os cantos do mundo. Por aqui você encontra eucaliptos altíssimos, avenidas de palmeiras, plantas tropicais raras e até espécies australianas que aguentam a seca. O jardim se dedica à conservação da flora nativa, à pesquisa científica e à educação da comunidade. Um ponto super positivo é a vista maravilhosa do horizonte de Melbourne, onde a cidade e a natureza se encontram em perfeita harmonia. A maior parte do parque tem entrada gratuita, o que o torna um espaço público ideal para caminhadas, piqueniques e relaxamento. Este não é só um jardim botânico, é o orgulho verde de Melbourne.
Número 10. O Jardim Botânico de Mount Toma tem uma personalidade única por causa da sua altitude e do clima fresco, algo raro na Austrália. Situado no planalto das Blue Mountains, perto de Sydney, este jardim permite o cultivo de espécies que dificilmente sobreviveriam em outras partes do país. O layout do jardim inclui gramados abertos, lagos e vistas amplas para as florestas de eucalipto e vales profundos, fazendo você se sentir como se estivesse na Europa. Na primavera, magnólias e camélias perfumam o ar. No outono, as folhas das árvores mudam para cores vibrantes, uma cena incomum para a Austrália. O jardim desempenha um papel crucial na conservação de plantas raras e exóticas. Mount Toma atrai pela sua transição sazonal única, onde natureza, design e ciência se unem para criar uma experiência que é ao mesmo tempo linda e enriquecedora. É chocante como nos dedicamos ao trabalho o dia todo, sem reservar um tempinho para ter um jardim. E hoje vamos explorar os 15 jardins mais bonitos e únicos do mundo. O número 1 é do Brasil. Não são apenas espaços verdes para admirar, mas lugares onde a história, a cultura e a imaginação humana florescem juntas. De jardins antigos com centenas de anos a obras-primas modernas no coração das cidades, cada um conta uma história muito particular. Alguns nos fazem refletir, outros nos deixam de queixo caído à primeira vista. Se você ama a natureza, gosta de explorar e quer encontrar espaços tão bonitos que te fazem querer caminhar bem devagar, então esta lista é definitivamente para você. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar qual jardim mais te impressionou. Número 1. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Brasil. Aos pés do Corcovado, não muito longe das praias vibrantes do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico oferece um mundo completamente diferente, verde, úmido e cheio de vida. Fundado no início do século XIX, este jardim é um dos centros botânicos mais antigos e importantes da América do Sul. As avenidas sombreadas por palmeiras imperiais levam a um lago de lótus, estufas antigas e trechos originais da Mata Atlântica. É o lar de milhares de espécies de plantas, incluindo orquídeas raras, bromélias e muitas espécies ameaçadas de extinção. Além de ser um local turístico, o jardim desempenha um grande papel na pesquisa e conservação da biodiversidade brasileira. O canto dos pássaros, o ar úmido e o verde exuberante fazem você esquecer que ainda está no meio de uma grande cidade. Número 2. Jardim Nam Lian, em Hong Kong. Em meio a uma selva de concreto, vidro e arranha-céus que fazem até os pássaros pedirem licença para passar, o Jardim Nam Lian aparece como um espetacular salto no tempo, direto para o passado. Embora tenha sido inaugurado apenas no início do século XXI, este jardim foi projetado rigorosamente no estilo dos jardins clássicos da dinastia Tang, onde cada detalhe tem um motivo para existir. Nenhuma árvore está ali por acaso. Nenhuma pedra é colocada só para preencher o espaço. Tudo, desde as pedras, a água, as árvores até os pavilhões, segue a filosofia de harmonia entre o homem e a natureza. O pavilhão dourado, King Kak, está no centro, refletindo-se no lago de lótus tão sereno quanto um espelho, criando uma sensação de paz tão profunda que você pode até ouvir seus próprios pensamentos. Os pinheiros são podados com perfeição. Os bonsais parecem ter acabado de sair de um spa, fazendo com que todo o jardim exale uma atmosfera de ordem e tranquilidade. Nam Lian é a prova de que, mesmo em uma metrópole, há espaço para a calma e a contemplação. Número 3. Parque Floral de Paris, França. No leste de Paris, onde os turistas geralmente não se aventuram, o Parque Floral de Paris muda de roupa discretamente a cada estação. Este é um jardim urbano moderno, onde as plantas são permitidas a serem super criativas. Grandes gramados se conectam a canteiros de flores temáticos, bosques de bambu, lagos e paisagens projetadas como exposições ao ar livre. Milhares de espécies de plantas ornamentais vivem aqui,
de dálias e íris a flores sazonais, tudo arranjado com tanta delicadeza que é visível o investimento. O parque também é famoso por suas competições de flores e exposições regulares, o que mantém sua aparência sempre renovada. No verão, música e eventos culturais ao ar livre fazem do Parque Floral um festival verde e fresco no coração de Paris. Este é um exemplo claro de como a botânica pode se integrar perfeitamente à vida urbana moderna. Número 4. Parque Güell, na Espanha. O Parque Güell não é apenas um parque, mas um lugar onde a imaginação de Antoni Gaudí foi solta em meio à natureza. Situado nas colinas de Barcelona, este lugar foi originalmente planejado como um bairro residencial, mas acabou se tornando um dos parques mais famosos do mundo. Aqui, o conceito de jardim é entendido de uma maneira muito diferente. Caminhos, escadas e mirantes se entrelaçam com mosaicos coloridos, formas onduladas e linhas orgânicas, parecendo saídos de um sonho artístico. O famoso lagarto de cerâmica recebe os visitantes logo na entrada, e o banco sinuoso no terraço principal oferece uma vista panorâmica de Barcelona e do mar Mediterrâneo. Pinheiros, cactos e a vegetação característica da Catalunha são habilmente integrados à arquitetura, fazendo do Parque Güell uma prova de que natureza e criatividade podem se dar muito bem. Número 5. Jardim Alnwick, na Inglaterra. Escondido atrás das muralhas do castelo medieval de Alnwick, há um jardim moderno que não se intimida com a majestade da fortaleza. Construído no início do século XXI, o Jardim Alnwick rapidamente se tornou um dos jardins mais famosos da Inglaterra. O centro do jardim é um impressionante complexo de fontes com cascatas e efeitos de água que funcionam o ano todo, sempre atraindo os olhares. Espalhados pelo terreno, há jardins temáticos, um jardim de rosas, uma avenida decorativa, um bosque de bambu e extensos gramados para deitar e refletir sobre a vida. O mais famoso é o Jardim Venenoso, onde são cultivadas plantas perigosas, com placas de aviso claras para você saber que é bonito, mas não se deve tocar. Alnwick não é apenas bonito, mas também muito educativo, valendo o preço do ingresso. Número 6. Jardim Botânico de Montreal, no Canadá. O Jardim Botânico de Montreal é como uma cidade de plantas aninhada no coração da metrópole. Com uma área vasta, abriga dezenas de seções temáticas, cada uma representando a flora de uma região climática ou continente diferente. Em poucos passos, você pode viajar do Japão para a China, depois saltar para as altas montanhas ou entrar em uma estufa tropical. Milhares de espécies de plantas, incluindo muitas raras e ameaçadas de extinção, são cuidadosamente cuidadas aqui. No outono, os bordos transformam os caminhos em uma tela vibrante com todos os tons de vermelho, laranja e amarelo. Não é apenas um lugar para passear, o jardim também é um importante centro de pesquisa e educação. O Jardim Botânico de Montreal prova que a ciência também pode ser muito poética. Número 7. Parque Botânico Erilowan, na Austrália. O Parque Botânico Erilowan é o tipo de jardim que brilha na hora certa. Localizado em um vale perto de Perth, ele se torna o centro das atenções a cada primavera, quando tulipas, camélias, rododendros e uma infinidade de outras flores desabrocham simultaneamente. A cena é tão deslumbrante que até as câmeras precisam trabalhar a todo vapor. O parque é projetado com terraços, caminhos sinuosos e gramados amplos, cercados por florestas de eucalipto, criando um equilíbrio entre o jardim formal e a natureza selvagem. Além dos jardins meticulosamente cuidados, Erilowan também conserva muitas espécies de plantas nativas da Austrália Ocidental. Na alta temporada, o parque costuma vender ingressos devido ao grande número de visitantes. Este é um destino ideal para famílias, amantes da natureza e para quem quer se banhar nas cores das flores da primavera. Número 8. Jardim Nacional de Orquídeas de Cingapura. Desde o primeiro passo,
o Jardim Nacional de Orquídeas de Cingapura já te mostra quem é o protagonista aqui: a orquídea. Localizado dentro do Jardim Botânico de Cingapura, este lugar possui uma das maiores coleções de orquídeas do mundo, com mais de 1000 espécies e dezenas de milhares de híbridos. Os caminhos são repletos de flores de todas as formas e cores, desde as pequenas e delicadas até orquídeas gigantes que parecem vir de outro planeta. Especialmente, a área VIP de orquídeas é nomeada em homenagem a chefes de estado e celebridades, o que adiciona um toque de glamour à contemplação das flores. Graças ao clima tropical, as orquídeas florescem quase o ano todo. Embora seja necessário comprar ingresso, este jardim é a prova de que a beleza frágil pode, sim, se tornar um símbolo nacional. O nono, Jardim Tropical Monte Palace, na Ilha da Madeira, aninhado na encosta com vista para o Atlântico, é um lugar onde a natureza, a história e a arte coexistem em perfeita harmonia. Com cerca de 70 mil metros quadrados, este jardim reúne espécies de plantas de todo o mundo: palmeiras, orquídeas, samambaias e até árvores da América do Sul, África e Ásia. Elementos japoneses como o lago de carpas koi e as lanternas de pedra e pontes de madeira trazem uma sensação de serenidade, enquanto as coleções de azulejos contam histórias da história portuguesa. Graças ao clima ameno, o Monte Palace permanece exuberante o ano todo. É fascinante como cada curva do caminho revela uma nova paisagem, tornando um passeio por aqui como virar as páginas de um livro de imagens vivo. Em 10º lugar, os Jardins Botânicos Huntington, nos Estados Unidos. São como um mapa em miniatura da Terra, onde você pode ir do deserto ao tropical em minutos, sem precisar de passaporte. Localizado perto de Los Angeles, este vasto jardim reúne dezenas de seções temáticas, cada uma representando um estilo e clima diferente. Você pode passear pelo jardim japonês com seus lagos e pontes de madeira e, de repente, se perder na área do deserto, cheia de cactos gigantes que parecem criaturas pré-históricas. O mais famoso é o Jardim do Deserto, uma das maiores coleções de suculentas e cactos do mundo, onde cada espécie se exibe de uma maneira muito natural, mas nem tanto. Huntington não é apenas um jardim botânico, mas também um espaço cultural, onde jardins, museus e uma biblioteca coexistem, provando que ciência e arte podem, sim, ser cultivadas no mesmo terreno. Em 11º lugar, se há um lugar que te faz sentir como se tivesse voltado 300 anos no tempo, esse lugar é o Levenshall Gardens, na Inglaterra. Criado no final do século XVII, este jardim manteve quase a sua aparência original, tornando-se um museu vivo da arte topiária inglesa. O maior orgulho são mais de 100 árvores e arbustos cuidadosamente podados em torres verdes, peças de xadrez, pirâmides e todo tipo de formas que deixam os visitantes admirados e curiosos. Graças à proteção contra os ventos frios, as plantas aqui estão sempre impecáveis, arrumadas o ano todo, apesar do clima imprevisível do norte da Inglaterra. Passeando pelos caminhos retos, você terá a sensação de estar visitando uma galeria de arte. A única diferença é que todas as obras são plantas vivas. Em 12º lugar, na Escócia, onde o tempo pode mudar mais rápido que o humor humano, um jardim bonito o ano todo é algo notável. O Royal Botanic Gardens Edinburgh faz isso desde o século XVIII. Este é um dos jardins botânicos científicos mais antigos da Europa, onde a ciência e a beleza natural andam de mãos dadas. Extensos gramados, árvores antigas raras e coleções de plantas delicadamente arranjadas fazem deste lugar um museu natural ao ar livre. De rododendros do Himalaia a coníferas norte-americanas, todos os continentes estão representados. Estufas exibem plantas tropicais e do deserto, enquanto o jardim exterior oferece vistas deslumbrantes do Castelo de Edimburgo. Um passeio por aqui é a mistura perfeita de ciência, história e uma rara sensação de paz no meio da cidade. No sopé dos Alpes,
perto da cidade turística de Merano, o Jardim do Castelo de Trautmannsdorf oferece a sensação de que você está viajando pelo mundo em apenas uma tarde. Este jardim, que circunda o castelo onde a Imperatriz Sissi se hospedou, se estende por mais de 12 hectares com uma variedade de seções temáticas. Aqui, há terraços ensolarados com oliveiras, um tranquilo jardim japonês, prados de alta montanha e até uma área exótica com palmeiras e cactos. Graças ao microclima especial, plantas de diferentes zonas climáticas podem coexistir harmoniosamente. Os caminhos levam a mirantes deslumbrantes, com vistas para as montanhas e o vale abaixo. Na verdade, Trautmannsdorf não é apenas um jardim, mas uma jornada paisagística cheia de surpresas e delicadeza. Por apenas algumas semanas por ano, as estufas reais de Lecken abrem ao público. E quando isso acontece, os amantes de plantas ficam tão animados quanto se fosse um grande festival. Localizadas nos terrenos reais belgas, este complexo de estufas geralmente fica fechado, tornando cada visita ainda mais especial. Construídas no final do século XIX, as gigantescas estufas de vidro e metal formam uma cidade de cristal cheia de luz. Dentro, há espécies tropicais e subtropicais raras, palmeiras antigas, laranjeiras e uma famosa coleção de camélias. Quando as camélias florescem, todo o espaço é tomado por cores e fragrâncias. Cúpulas ornamentadas, corredores curvos e longos caminhos conectam as diferentes zonas climáticas, transformando a visita em uma luxuosa aventura botânica. O Japanese Tea Garden não é barulhento nem ostentoso, mas tem um charme muito duradouro. Este é o jardim japonês mais antigo dos Estados Unidos, criado para passeios lentos e contemplação no verdadeiro espírito de para que a pressa. Bonsais, bordos japoneses, azaleias, pinheiros e bambus são cuidadosamente arranjados ao longo dos caminhos sinuosos, levando os visitantes a lagos de carpas koi, pontes arqueadas e casas de chá tradicionais. Lanternas de pedra, cachoeiras e pedras estrategicamente posicionadas mantêm o espaço sempre tranquilo e equilibrado. Na primavera, ele se enche de flores vibrantes e no outono, aquece com os tons dourados e vermelhos das folhas. Especialmente, em certos horários, o jardim abre gratuitamente, um presente gentil no coração da agitada São Francisco. Cada jardim neste top 15 é lindo não apenas por suas plantas ou seu design, mas também pela história e pelas emoções que ele evoca. Seja no meio de uma metrópole ou escondido em um local tranquilo, todos nos lembram que humanos e natureza podem coexistir harmoniosamente se soubermos valorizar. Se você achou algum jardim realmente impressionante, comente e compartilhe suas impressões. Curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar nos acompanhando em futuras jornadas de descoberta.